Olá, nós somos da equipe 1 e vamos falar para vocês sobre sociedade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e protocolo de Kyoto. A sociologia é, grosso modo, a ciência que estuda a sociedade, com o auxílio da economia, da ciência política, da antropologia e da psicologia. A sociologia busca compreender de maneira estritamente científica como os agrupamentos sociais humanos se desenvolvem e como é possível intervir nesse desenvolvimento. No século XIX, o filósofo francês Auguste Comte formulou o positivismo, uma doutrina filosófica que visa o progresso social por meio da ordem social, do progresso científico e da disciplina individual. O pilar do positivismo é a lei dos três estados, que reconhecia na humanidade a insurgência de três distintos estágios de desenvolvimento: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. No primeiro estado, as explicações acerca da natureza baseavam-se em especulações de cunho religioso baseadas em divindades serem sobrenaturais, porque o ser humano, na verdade, não conseguia explicar os fenômenos naturais. No segundo estado, o ser humano havia evoluído intelectualmente e criado a filosofia, como maneira de promover uma especulação racional acerca do ordenamento do mundo. O terceiro e mais avançado estado deu-se com o desenvolvimento da ciência. A partir de então, houve o reconhecimento de que as explicações sobre a natureza encontram-se na própria natureza e de que a organização natural do mundo requer um processo de observação. As explicações sobre a natureza encontram-se na própria natureza e de que a organização natural do mundo requer um processo de observação e desbravamento do mundo para uma posterior elaboração de teorias. É isso, muito obrigado. Olá, eu sou Maria Irelina, meu número é o 40 e eu vou falar para vocês sobre o meio ambiente. O meio ambiente não corresponde apenas ao meio físico e biológico, mas também ao meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. Devemos ter consciência que a natureza disponibiliza tudo o que necessitamos. Só nos resta ter a sabedoria de encontrar uma forma equilibrada para suprir nossas necessidades sem provocar o esgotamento da mesma. Várias medidas ambientais foram realizadas a respeito dessa temática, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, Desenvolvimento Sustentável, Protocolo de Kyoto e entre outros. Obrigada. A preocupação da sociedade com a temática ambiental coincidiu com o fortalecimento dos movimentos de protestos contra a degradação dos recursos naturais e com a constatação científica de que o desenvolvimento econômico de tecnologias ambientalmente predatórias. Olá, eu sou Maria Irelina, meu número é o 40 e eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza de forma que não venha comprometer a disponibilidade dos mesmos para gerações futuras. Esse conceito de desenvolvimento sustentável foi declarado oficialmente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. E por esse motivo, essa conferência também ficou chamada de Conferência de Estocolmo. A importância da elaboração do conceito nessa época foi de unir as noções de desenvolvimento e crescimento econômico com a preservação da natureza, questões que até então eram tratadas separadamente. Em 1987, foi elaborado o relatório Nosso Futuro Comum, que formalizou o termo desenvolvimento sustentável e o tornou de conhecimento mundial. O campo do desenvolvimento sustentável pode ser dividido em três componentes: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade sociopolítica. E para finalizar, eu vou citar alguns exemplos de métodos sustentáveis, que é redução ou eliminação do desmatamento, diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés de indústrias quanto pelo escapamento de veículos, e a adoção da política dos 3 R's, que é reduzir, reciclar e reutilizar, ou a dos 5 R's, que é repensar, recusar, reutilizar,
reciclar e reduzir. E é isso, obrigada. Meu nome é Fábio e eu vou falar sobre o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto ele é um acordo internacional entre os países integrantes da ONU. O objetivo dele é reduzir a emissão de gases que influenciam no efeito estufa e, consequentemente, no efeito global. Ele foi assinado em Kyoto em 1997. E o protocolo ele criou diretrizes para amenizar o impacto dos problemas ambientais causados pelo desenvolvimento industrial. E de acordo com o protocolo, todas as nações que se comprometeram, concordaram e assinaram com tudo deverão diminuir os gases em 5,2% comparado aos níveis de 1990. E foram obrigados a assinar o protocolo os países que são considerados desenvolvidos. E como o Brasil ele é um país considerado em desenvolvimento, ele ficou fora. E esse protocolo entrou em vigor em 2004 e é previsto que as suas metas sejam concluídas entre 2008 e 2012. E quando isso se expirar, será aberto outro contrato. O Protocolo de Kyoto propõe 3 mecanismos para auxiliar os países a cumprirem suas metas ambientais. O primeiro protocolo prevê parceria entre países na criação de novos projetos ambientalmente responsáveis. O segundo protocolo dá direito aos países desenvolvidos a comprarem créditos nas nações que poluem pouco. E também, por fim, foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, conhecido como MDL, que é o mercado de créditos de carbono. Olá, nós somos a equipe 1 e vamos falar para vocês sobre natureza e cultura e a diferença entre a linguagem e a cultura humana e dos animais. Então, parece perceptível para nós, seres humanos, que nos distinguimos dos demais animais existentes pelo fato de sermos racionais. E essa evidência pode proporcionar diversos caminhos para a investigação tanto do ramo da ciência quanto da filosofia. Boa noite, eu sou o Henrique, sou o número 8 e agora eu vou falar sobre o que é cultura. Cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias e práticas de determinados grupos específicos, como grupo social, grupo familiar, grupos étnicos e grupos religiosos. Desde cedo, o homem aprendeu a utilizar lascas de pedras e pedaços de madeiras para construir seus utensílios, como flechas e lanças. E também aprendeu a manipular o fogo. Graças a essa sua habilidade de construir coisas, modificar e adaptar as coisas, o homem assim construiu a cultura. Então podemos dizer que a cultura é tudo aquilo que o homem pode construir modificando a natureza. O segundo protocolo dá direito aos países desenvolvidos a comprarem créditos nas nações que poluem pouco. E também, por fim, foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, conhecido como MDL, que é o mercado de créditos de carbono. Meu nome é Adriele e eu vou falar sobre a natureza. A natureza ela pode ser considerada tudo aquilo que é bruto. Com a capacidade de raciocínio do ser humano e a sua capacidade de gerar cultura, que é a principal diferença entre o homem e os animais, ele começou a modificar a natureza. Ela parou de ser um obstáculo para ele. Depois, a partir do final da Idade Média e depois e durante toda a Idade Moderna, podemos ver como o homem ele foi capaz de moldar a natureza, trazendo ele a seu próprio favor, o que isso causou alguns problemas e impactos ambientais, principalmente a partir da Revolução Industrial, que com toda a tecnologia orientada, a poluição ela aumentou constantemente. Desde esse período até hoje a gente vê problemas que foram ocasionados e vemos como o homem ele conseguiu moldar aquilo que na verdade antes para ele era um problema entre aspas, porque era difícil modificar. Com toda a sua capacidade ele conseguiu trazer instrumentos que ele pudesse abstrair mais do que ele precisava da natureza. Olá, eu sou a Maria Irelina, meu número é o 40 e eu vou falar para vocês sobre a linguagem humana. Então, o que é a linguagem humana? A linguagem humana é uma linguagem adquirida porque ela resulta num processo de aprendizagem que se prolonga por vários anos e supõe a integração num grupo sociocultural. Essa linguagem ela intervém como forma abstrata que nos permite a reorganização da experiência vivida em outro contexto, conferindo-lhe novo sentido. A linguagem, utilizando a representação simbólica e abstrata, nos possibilita agir sobre o mundo e transformá-lo.
Portanto, esse tipo de representação é um divisor de águas entre a natureza humana e a natureza animal. Nós, seres humanos, somos seres que falam, e a palavra está no limar do universo humano. De acordo com especialistas, a linguagem pode ter se originado quando os primeiros hominídeos começaram a cooperar, adaptando sistemas anteriores de comunicação baseados em sinais expressivos. A linguagem é um fenômeno tipicamente humano, na qual os animais não têm qualquer forma de acesso. Isto porque só se pode falar em linguagem quando há um sistema de signos. E é isto. Muito obrigada. Meu nome é Fábio e eu vou falar sobre linguagem animal. A linguagem animal ela é um conjunto de sons, expressões faciais, cor e formato do corpo usados por animais de uma mesma espécie, que eles usam para se comunicarem entre si. E por muito inteligente que seja o animal, para comunicar apenas dispõe seus meios naturais e instintivos. Os diversos sons refletem a gênese da linguagem animal como produtos da natureza, que são usadas para fim de acasalamento, proteção, marcação territorial e entre muitos outros. E a linguagem ele está presente como um objeto social, ao contrário da linguagem humana, que foi um produto natural da atividade do homem. Assim, o homem inventou diversificados sistemas, que foi a linguagem oral, a linguagem escrita ou gestual, através da dança ou dinâmica. Sobre o ponto de vista da linguística, a linguagem animal ela é um termo próprio, pois do mesmo jeito que não podemos classificar as expressões humanas ou a comunicação de um cão com seu dono. O mundo que resulta do pensar e do agir humanos não pode ser chamado de natural, pois se encontra modificado e ampliado por nós. Diferentemente dos outros animais, nós saímos do universo onde apenas a natureza atua e mergulhamos também na dimensão cultural. Se o contato com o mundo é intermediado pelo símbolo, a cultura é um conjunto de símbolos elaborados por um povo. As culturas são múltiplas, dadas infinitas possibilidades humanas de simbolizar. Várias as formas de pensar, de agir e de valorar. São diferentes as expressões artísticas e os modos de interpretação do mundo, como o mito, senso comum, a filosofia e a ciência. A ação cultural, por ser coletiva e necessita de uma tarefa social, na qual a palavra adquire sentidos ou inseridas em um diálogo. É evidente que essa condição, de certo modo, fragiliza o ser humano, pois ele não se encontra, como os demais animais, em plenas harmonias com a natureza. Ao mesmo tempo, o que seria fragilidade transformar-se justamente com características humanas mais nobres, capacidade de produzir sua própria história e se tornar sujeitos de seus atos. Cultura animal. A cultura animal envolve a teoria atual de aprendizagem cultural em animais não humanos através de comportamentos socialmente transmitidos. A questão da existência de cultura em sociedades não humanas tem sido um assunto controverso há décadas, em grande parte devido à falta de uma definição concisa para a palavra cultura. No entanto, muitos cientistas importantes concordam em ver a cultura como um processo e não como um produto final. Esse comportamento pode ser compartilhado por um grupo de animais, mas não necessariamente entre grupos separados da mesma espécie. A noção de cultura em animais remota a Aristóteles na Antiguidade Clássica, mais recente em Charles Darwin, mas a associação das ações dos animais com a palavra da cultura originou-se primeiro com as descobertas de primatologistas japoneses sobre comportamentos alimentares transmitidos socialmente na região.